Olá, eu vou discutir nesse vídeo algumas propriedades da transformada de Fourier. E nós vamos começar por essa lista de propriedades elementares. Essa primeira propriedade aqui diz para a gente qual que é a transformada de Fourier de uma combinação linear de duas funções f e g. Alfa e beta aqui seriam duas constantes reais. Então essa propriedade nos diz que a transformada de uma combinação linear é a combinação linear da transformada. E essa é uma propriedade fácil de verificar, que é válida devido à linearidade da integral. Então, ou seja, pelo fato da transformada de Fourier ser definida por uma integral, a gente deduz facilmente essa propriedade aqui. Além disso, tem essa propriedade que a gente chama de dilatação, porque a gente está tomando aqui a transformada de Fourier de uma função f que foi redefinida por uma constante a. E essa redefinição aqui a gente pode chamar de dilatação. E aí a gente pode expressar a transformada de Fourier dessa função f com essa dilatação em termos da transformada de Fourier da própria f. E além disso a gente tem essas duas propriedades que a gente chama de translação, porque a gente pode expressar a transformada de Fourier de uma função f que foi transladada, ou seja, ela foi modificada, subtraindo da variável dela x uma constante a, e o resultado dessa transformada de Fourier também pode ser expresso em termos da transformada de Fourier da função f, e a gente ganha esse fator multiplicativo. E da mesma forma, se a gente multiplicar a função f por esse fator multiplicativo, o resultado da transformada de Fourier é a transformada de Fourier da f transladada. Então eu vou demonstrar só algumas dessas propriedades. Vou começar demonstrando aqui essa propriedade de dilatação. Então a gente começa com a definição da transformada de Fourier aplicada à função que a gente quer transformar, ou seja, alguma função f, cujo argumento é alguma constante vezes x. A ideia aqui é a gente assumir que a gente consegue determinar a transformada de Fourier dessa função f e gostaria de expressar a transformada de Fourier dessa nova função em termos da transformada de Fourier da f. Então, por definição, a transformada de Fourier dessa função f de a vezes x seria dada por essa integral. E aí, para a gente cair numa expressão que pode ser identificada com a transformada de Fourier da própria f, a gente vai fazer uma mudança de variáveis em que a vezes x vai ser a nova variável de integração. Ou seja, nós vamos definir uma nova variável de integração, que é dada por a vezes x, e com essa nova variável, a integral a gente pode verificar sem dificuldades que vai ter essa nova forma. A única sutileza que a gente tem aqui, e a gente tem que tomar cuidado, é que os limites de integração eles vão depender do sinal dessa constante a. Por quê? Se a for uma constante positiva, quando x tender a menos infinito, a variável u vai tender a menos infinito, e quando x tender a mais infinito, a variável u vai tender a mais infinito também. Então a integração que era de menos infinito a mais infinito vai continuar sendo de menos infinito a mais infinito. Por isso que eu estou colocando essas duas possibilidades de sinal. O sinal de cima é o que a gente tem quando a constante a é positiva. Por outro lado, se a for uma constante negativa, os limites vão se inverter, porque quando x for tender a mais infinito, a variável u vai tender a menos infinito, e eu tenho um limite superior que vai ser menos infinito. E quando x tender a menos infinito, a variável u vai tender a mais infinito, e o meu limite inferior vai ser menos infinito. Ou seja, se a é positivo, eu tenho mais em cima, menos embaixo. Se a é negativo, eu tenho mais embaixo, menos em cima. Então, quando o a for negativo, os limites de integração vão ser de mais infinito até menos infinito. A gente pode inverter a integral para ser uma integral de menos infinito até mais infinito. A gente vai ganhar um sinal de menos, que a gente pode colocar junto com esse fator de a que está aparecendo aqui, ó. Ou seja, quando a for positivo, eu só vou ter o fator de a,
quando A for negativo, eu vou ter menos A. E isso é a definição do que é módulo de um número. Então, a gente tira esse A para fora e aparece o módulo, por conta desse sinal de menos. E a integral que sobra é justamente a definição da transformada de Fourier da função f, só que com ômega substituído por ômega sobre A. E, finalmente, a gente chega nessa expressão. Ou seja, a transformada de Fourier dessa dilatação da f é a transformada de Fourier da própria f, onde eu tenho uma dilatação também nessa variável da transformada de Fourier, porque agora a variável dela passa a ser multiplicada por esse fator numérico, e eu tenho também esse fator numérico aqui, multiplicando a transformada como um todo. E um outro exemplo de propriedade que a gente pode demonstrar é essa propriedade de translação. Substituo a variável x da minha função por x menos a. Então, essa igualdade vai valer. E como que a gente pode demonstrar ela? Novamente, a gente começa com a definição do que seria a transformada de Fourier dessa função f de x menos a. Então, eu tenho que integrar f de x menos a, multiplicada por essa exponencial complexa, de menos infinito a mais infinito, e tem esse fator constante aqui na definição. E aí, novamente, para a gente cair numa expressão em que apareça a definição da transformada de Fourier da própria f, a gente vai fazer mais uma mudança de variável de integração. A nova variável de integração vai ser x menos a. E com essa nova variável, a integral passa a ser essa aqui, a integral de f de u, exponencial de menos i ômega u mais a du. Agora aqui a gente pode usar a propriedade de exponencial. Eu tenho uma soma aqui no argumento da exponencial, a gente pode separar isso num produto. Um desses fatores não vai depender da variável u, que é a minha integração, e eu posso colocar ele para fora da integral. Ou seja, vai aparecer um fator de e elevado a menos i ômega a aqui dentro da integral. Não depende da minha variável de integração u, eu tirei ele para fora da integral. E o que sobrou é justamente a definição da transformada de Fourier da f para um valor ômega. E a gente chega na fórmula desejada. Então, eu gostaria de passar a um exemplo onde a gente aplica essas propriedades para deduzir a transformada de Fourier de uma função a partir da transformada de Fourier de uma função que a gente já conhece. Então, em um outro vídeo, eu calculei explicitamente qual que é a transformada de Fourier dessa função, usando a própria definição da transformada de Fourier, e cheguei nessa expressão. Agora, usando esse fato, que eu sei qual que é a transformada de Fourier dessa f, eu vou calcular a transformada de Fourier dessa nova função, usando essas propriedades que eu discuti anteriormente. Então, é verdade que essa é uma função que a gente pode calcular a transformada de Fourier sem grandes dificuldades, a gente poderia usar a definição, mas eu vou calcular usando as propriedades para ilustrar como que a gente pode usar. E o primeiro passo é esse. Eu posso identificar que essa função aqui pode ser obtida dessa função f por uma multiplicação por essa constante 4 e uma dilatação do argumento da f. Então, caso tenha dúvida, parem para pensar um pouquinho que de fato essa igualdade vale. Okay? Então, posso expressar essa função, essa nova função g, em termos da função f que eu tinha anteriormente. E a partir dessa igualdade, vamos calcular a transformada de Fourier dessa função g. Eu já usei aqui nessa igualdade essa propriedade de linearidade, ou seja, ao calcular a transformada de Fourier dessa função, esse fator de 4 pode ser colocado para fora. E aí resta aqui a transformada de Fourier dessa função f, só que com esse fator multiplicativo de 1/3 na variável da função. E aí eu uso a propriedade de dilatação, que me diz que essa transformada de Fourier aqui tem que ser igual à transformada de Fourier da própria f, só que eu vou ter uma dilatação no argumento da transformada de Fourier. E esse fator de dilatação é o inverso do fator de dilatação da própria função f. Além disso, eu tenho que multiplicar a própria transformada de Fourier também pelo inverso desse fator de dilatação, que é 3.
E agora é só uma questão de usar a fórmula que a gente já conhecia para a transformada de Fourier da fzinha, e a gente chega no resultado para a transformada de Fourier dessa nova função g. E as duas últimas propriedades que eu gostaria de discutir, essas duas propriedades são muito importantes, que elas permitem relacionar a transformada de Fourier da derivada de uma função com a própria transformada de Fourier da função. Além disso, eu tenho uma propriedade que me diz qual que é a derivada da transformada de Fourier de uma função em termos da transformada de Fourier da função multiplicada pela sua variável x. Então, essa propriedade vai ser muito útil, em especial nesse curso de equações diferenciais. Eu vou demonstrar aqui essa propriedade especificamente. Vamos ver como que a gente verifica essa igualdade. Então, novamente, a gente começa da definição. O que seria a transformada de Fourier da derivada da f? Bom, eu tenho que fazer essa integração, onde agora eu tenho a derivada da f. Então, como está aparecendo essa derivada da função aqui, a ideia é aplicar uma integração por partes, em que u vai ser exponencial de menos iômega-x e f' de x dx vai ser dv. Ou seja, então a função v é a própria função f, e se eu uso isso na minha integração por partes, a gente vai chegar nessa expressão. Então eu tenho aqui v vezes a própria função u. Desculpa, não deveria ter esse fator de menos i ômega aqui, ok? Ignorem isso aqui. O primeiro termo seria só f de x vezes exponencial de menos i ômega x, em que eu tenho que tomar os limites de x tendendo a infinito e x tendendo a menos infinito. E eu tenho esse fator adicional aqui da integração por partes, onde já apareceu direitinho aqui a transformada de Fourier da própria f. E aí, se a gente assumir que esses limites, quando x tende a infinito e x tende a menos infinito, da minha f se anulam, então esse fator aqui nunca vai se anular nesses limites, mas se a gente assumir que a f tem limite zero, quando x tende a mais ou menos infinito, esse termo aqui vai sumir e vai sobrar simplesmente essa expressão aqui, que é a transformada de Fourier da minha função f, multiplicada por esse fator de i ômega. E aí a gente chega na igualdade que a gente gostaria de chegar. Então eu gostaria de exemplificar uma aplicação dessas duas propriedades. É um exemplo bastante importante. Eu vou discutir só em linhas gerais como que essas duas propriedades podem ser usadas para calcular a transformada de Fourier de uma função como essa. Esse é um caso particular de uma função que a gente chama de função gaussiana. Então, você calcular a transformada de Fourier dessa função usando diretamente a definição não é viável, mas tem um truque que a gente pode fazer, que é começar derivando essa função. Então, ao derivar essa função pela regra da cadeia, vai cair um fator de menos 6x multiplicando a própria função. E, portanto, a gente chega nessa igualdade aqui, ó, em que a derivada dessa função f é igual a menos 6x vezes a própria função. Ou seja, essa função f satisfaz uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. E aí o que a gente pode fazer agora é tomar a transformada de Fourier dessa equação diferencial ordinária. A gente toma a transformada de Fourier dos dois lados e vai aplicar aquelas propriedades em cada um dos lados. Então, se eu tomo a transformada de Fourier do lado esquerdo aqui, dessa equação, pela primeira propriedade que eu enunciei lá atrás, isso vai dar i vezes ômega vezes a transformada de Fourier da f. Por outro lado, aqui do lado direito, eu tenho uma constante multiplicando x vezes f. E aí eu sei que a transformada de Fourier de x vezes f é a unidade imaginária i multiplicando a derivada da transformada de Fourier. Ou seja, a transformada de Fourier da f também satisfaz uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, que a gente pode resolver sem grandes dificuldades e chegar nessa solução. Ou seja, a transformada de Fourier é
a função exponencial de menos ômega ao quadrado sobre 12 vezes uma constante que tem que ser o valor da transformada de Fourier em zero. E aí, para calcular esse fator constante, a gente tem que voltar na definição do que seria a transformada de Fourier da função para ômega igual a zero, e daria essa integração aqui, essa integral aqui, que é possível de resolver, mas eu não vou discutir a solução dela aqui. De qualquer forma, calculando essa integral, a gente descobre qual que é esse fator numérico e chega na expressão final para a transformada de Fourier dessa função exponencial de menos 3x ao quadrado. Bom, era basicamente isso que eu queria discutir. Muito obrigado pela atenção.